vamos começar com o primeiro ingrediente. A gente vai começar pelo mix de farinhas. Por que pelo mix de farinhas? Porque ele é o mais importante. Ele é importante, os outros ingredientes são importantes, mas o mix de farinhas é o mais importante porque é a partir dele que a gente deriva os demais ingredientes. O nosso mix de farinhas, conjunto de farinhas que a gente coloca na receita, é o nosso 100%. E a partir desse 100% é que a gente deriva os demais ingredientes. Então vamos lá para o nosso mix de farinhas que contém 4 tipos de farinhas. Uma de estrutura, uma proteica, uma de liga e uma de maciez e leveza. A de estrutura, como o próprio nome diz, vai dar estrutura. É a farinha de arroz. Eu coloquei nessa receita 140 gramas de farinha de arroz branco. Gente, quem não tiver a receita e quiser anotar, tá bom? Eu vou passar os ingredientes e as quantidades. Mas tem que assistir a aula para poder saber fazer direito a receita. Então, só anota os ingredientes, certo? Mas na hora de executar, assiste a aula. 140 gramas de farinha de arroz branco. Então, minha farinha de estrutura tá aqui. 30 gramas de farinha de castanha de caju, minha farinha proteica. Para que serve a farinha proteica? Para trazer maciez e umidade. 30 gramas de farinha de castanha de caju. Posso usar outra receita, outra farinha, no lugar da farinha de castanha de caju? Posso. Farinha de amêndoas, farinha de amendoim. São 3 tipos de farinhas que eu posso substituir uma pela outra, porque elas possuem as mesmas funções nas receitas, tá? Então, farinha de castanha de caju. Polvilho doce, nossa farinha de liga, foram 50 gramas de polvilho doce, tá? Nessa receita. E o polvilho doce vai entrar para dar liga às massas. Só liga? Não, o polvilho doce é uma fécula. Então, ela também ajuda na maciez dos nossos pães, tá bom? A fécula de batata, a fécula de mandioca, tem suas funções principais, mas também agregam maciez. A fécula de araruta também, tá? Substituição do polvilho doce? Olha, diretamente fécula de araruta, que é a nossa segunda opção. Quando você não tem a fécula de araruta e quer usar outra farinha, eu indico que combine. Você pode combinar uma parte do polvilho doce, por exemplo, são 30 gramas de polvilho doce, 20 de farinha de linhaça, por exemplo. Bom, por quê? Não pode substituir pela farinha de linhaça. A farinha de linhaça deixa sabor igual e agrega muito mais gordura do que o polvilho doce, então altera o resultado final. Bom, e aqui a gente já tem farinha rica em gordura, que é a castanha de caju. Então, a gente precisa cuidar ali com a substituição para você não colocar gordura demais na receita. Próxima farinha é o amido de milho. São 70 gramas de amido de milho. O amido de milho é uma farinha de maciez e de leveza. É ele que vai ajudar o miolo do meu pão brioche ficar leve, ficar macio, ficar delicioso. Posso substituir o amido de milho? Pode, por fécula de batata, tá? Só por fécula de batata nessa receita, bom? Tem alguma exceção? Tem, mas aí a gente tem que tratar caso a caso. Bom, nessa receita, substitua por fécula de batata. Goma xantana, nosso agente de liga, que traz liga para a massa principalmente, ajuda a espessar a massa. Você perceba que quando coloca a goma xantana na receita, né, na massa que você está batendo na batedeira, ela espessa, ela ganha volume, ela ganha corpo, porque a goma xantana é uma fibra, né? E ela ajuda nesse processo de elasticidade, de espessamento da massa. Aglutina os demais ingredientes, une os demais ingredientes. Mas também nós temos duas funções. Uma função muito importante, dada pela goma xantana nas nossas receitas, que é a capacidade de o pão crescer sem rachar, né? Porque eu tenho elasticidade unindo aqui as ligações do pão, as proteínas, as cadeias proteicas, que é a goma xantana que proporciona, né? Então, essa elasticidade vai permitir que o pão cresça sem se romper. O que isso significa? Significa que se eu estou assando o meu pão ou estou fazendo o meu pão estar crescendo, ele racha, por essas fissuras eu vou ter perda de gases que proporcionam o crescimento, né? Proporcionam o crescimento desse pão e também perda de umidade. Então, eu vou ter um pão mais baixinho e um pão mais seco se eu não colocar a goma xantana em quantidades suficientes ou outro agente de liga. Não precisa necessariamente colocar a goma xantana. Pode colocar o psyllium também, tá bom? Mas aí tem que fazer as proporções corretas de substituição. Mas essa é a função mais legal. É a formação da rede viscoelástica. O glúten tem essa capacidade. Por isso que eles chamam a goma xantana de um ingrediente que mais se assemelha ao glúten nas nossas receitas sem glúten. Porque ela traz essa característica de elasticidade, expansão da massa sem rompimento. Tá bom, gente? Então, a goma xantana são 6 gramas. Posso substituir? Pode por psyllium, mas a proporção muda, tá? A cada
4 gramas de goma xantana, você vai colocar 10 gramas de psyllium, porque o psyllium tem ação mais fraca, tá bom? Lembre-se sempre, gente, qualquer alteração na receita vai alterar também o resultado final. Qualquer alteração na receita pode alterar o ponto de hidratação. O que é isso? Por exemplo, se eu mudo a goma xantana por psyllium, o psyllium absorve mais os líquidos da massa do que a goma xantana. Ele tem mais fibras do que a goma xantana. Então, se eu troco a goma xantana por psyllium, que já vai numa proporção maior porque ele é mais fraco, provavelmente eu tenho que adicionar mais água nesse pão. Mais leite nesse caso, né? Porque é leite que foi. Porque o psyllium vai absorver mais o líquido da massa. Se eu coloco a mesma quantidade, eu vou ter um resultado final mais seco, mais duro e mais firme. Tá bom? Importante observar o ponto de hidratação da massa, que você vai só observar isso no vídeo. Por isso que é importante, anote a receita, mas assista ao vídeo para você ver exatamente ali qual é a ordem de adição, como preparar a massa, quais são as etapas de fermentação e também o ponto correto da massa. Porque se você erra o ponto, você tem um resultado final ruim. Bom? Próximo ingrediente, ovos. Os ovos são importantíssimos nas receitas. Dá para substituir? Dá. Mas se você não tem problema com ovos, se você consome, use porque os ovos são maravilhosos. Eles vão trazer liga, vão trazer umidade, maciez, ajudam na estrutura, na coloração. Né? Então, os ovos trazem para nossa massa maciez, umidade, principalmente, né, para essa receita. E você pode substituir? Pode. Você pode substituir por um purê de batata doce, né? Nesse caso aqui foram 150 gramas de ovos. Se você quiser substituir, o que eu recomendo para você? Por exemplo, você vai colocar 100 gramas de purê de batata doce, mais um ovo de linhaça ou um ovo de chia, tá? Que é uma colher de sopa, né? 10 gramas de farinha de linhaça ou farinha de chia, mais 30 gramas de água, tá? Então, você vai fazer essa substituição. Por que combinar? Porque você tem um resultado final melhor, tá? A gente consegue agregar mais maciez e umidade ali quando a gente combina dois tipos de para os ovos, certo? Nesse caso, não vai precisar, porque eu já vou usar o vinagre. Mas em uma receita que não vai um ácido, um vinagre ou suco de limão, coloque também para ajudar ainda mais no crescimento da massa, na maciez e na umidade. Bom, o ácido é essencial, já vou falar para vocês sobre ele. O próximo ingrediente é o leite vegetal. Aqui nessa receita, se eu não me engano, eu usei leite de amêndoas. Não me lembro muito bem. Então, é um leite rico em gorduras, rico em proteínas, que vai trazer para a massa ainda mais maciez e umidade, tá? Claro, vai unir os ingredientes, né? Mas vai trazer, vai ajudar nessa maciez e nessa umidade, porque ele é rico em proteínas e gorduras. Se você for substituir o leite vegetal por leite animal, vai dar o mesmo resultado. O leite vegetal de amêndoas. Se você for substituir o leite vegetal de amêndoas por um leite de arroz, vai dar alteração. Porque o leite de arroz não tem gordura, não tem proteína, né? Não em quantidades iguais ou semelhantes ao leite de amêndoas. Então, qualquer substituição, mais uma vez, vai alterar o resultado final. Importante observar. Busque colocar os ingredientes que tenham valores ali muito parecidos de proteínas, de gorduras, de fibras, para você não ter uma alteração muito significativa no resultado final, tá bom? Então, são 150 gramas de leite vegetal, certo? E você pode substituir por essas opções. Vinagre. Aqui eu usei vinagre de maçã, eu acho, mas você pode usar o vinagre que você quiser, o vinagre que você tiver em casa. O importante é ser um ácido, então você pode pôr suco de limão. Suco de laranja também, uma quantidade pequena, não vai alterar o resultado final quanto a sabor, tá? Só que o ácido, ele ajuda na maciez, ajuda no volume, porque ele interage com o fermento químico, ajuda na umidade dessa massa. Como assim o vinagre ajuda na maciez? De que jeito? É assim, quando a gente tem um bolo, pão, né? Vamos falar de pão, que a gente tá falando de pão. Nesse pão, por exemplo, eu tenho ar dentro dessa massa, concorda? Eu tenho gás ali dentro dessa massa, certo? E o que envolve o gás? O que envolve a molécula de água? De água. De ar também, né? É uma película. Uma película, uma bolinha de ar, uma bolinha de gás, uma bolinha de água, que tá ali dentro. Quando eu coloco o meu pão para assar, os gases expandem. E a partir dessa expansão dos gases, eu tenho o crescimento da massa. E aí, tudo bem? Tá. Quando eu tenho a expansão dos gases, eu tenho o rompimento dessas bolinhas de gás. Então, vamos lá. O gás está aqui dentro preso, meu forno está quente e minha massa está esquentando. Ele está expandindo. Vamos lá, vamos colocar a bolha pequena para ficar mais fácil.
Tá expandindo meu gás, expandindo. E minha película tá no limite. Se eu não tenho ácido, a minha película ela rompe com mais facilidade. Se eu tenho esse rompimento da bolha de ar, da bolha de gás, eu perco o gás, eu perco esse ar que estava ali dentro e eu perco a umidade, porque dentro da bolinha essa bolinha também tem vapor de água. Então eu perco isso, eu perco o gás, eu perco a umidade, e aí eu tenho prejuízos no crescimento e também na umidade da massa, do resultado final do pão depois de assado. O que o ácido faz? O ácido ajuda a manter essa bolha de ar mais firme. Então eu consigo manter ali os gases aprisionados dentro da minha massa a partir do momento que eu coloco o vinagre. Eu facilito, né? Eu ajudo a manter, tá bom? Claro que a goma xantana também, porque ela aprisiona os gases dentro da massa, né? Mas o ácido, ele é ótimo, porque ele ajuda na maciez, na umidade, mantendo as bolinhas de ar intactas dentro da nossa massa. Então, aqui são 8 gramas de vinagre, anotem aí. O que mais? Açúcar. Esse é um pão levemente adocicado, né? É o pão brioche. Então, aqui eu coloquei 45 gramas de açúcar demerara. Pode usar outro açúcar? Pode, o que você preferir. Mas vai ter alteração na receita se você colocar, por exemplo, um mascavo, tanto em coloração quanto em umidade. O mascavo, ele pesa mais a massa e deixa a massa mais úmida, tá? Os brancos não tem problema, você pode substituir, não vai ter alteração não. Então, o açúcar, ele entra para adoçar, normalmente, né? Adoçar, só que ele contribui para maciez, para umidade, para estrutura, para coloração, né, do pão, porque ele sofre reação dentro do forno, carameliza e ajuda a ficar mais dourado. Ele ajuda a baixar a temperatura dentro da massa e assim eu consigo retardar um pouco os processos químicos e ter ali dentro da massa mais umidade, logo mais maciez. Então, o açúcar também atua nisso. Por isso, ele é muito importante nas nossas receitas, tá? Na hora de substituir, a gente precisa ter cuidado. Nesse caso, eu vou falar só sobre a substituição do açúcar por outro açúcar, tá? Uma coisa importante é que eu não substituo açúcar no pão por adoçante quando a função do açúcar é servir de alimento para o fermento, tá? A função do açúcar nos pães, nesse caso aqui, também é para adoçar, para trazer umidade, para trazer maciez, porque ele está em uma quantidade maior. Mas se fossem, por exemplo, 10, 15 gramas, as funções não seriam dar maciez e dar umidade, porque é uma quantidade muito pequena. A função principal dessa quantidade pequena de açúcar no pão é servir de alimento para o fermento. Então, o que o açúcar vai fazer? Ele vai dar aquele starter no fermento. O fermento vai começar a fermentar com mais força a massa a partir do momento que eu tenho um açúcar simples para ele quebrar ali e gerar energia, tá? Liberação de gases, enfim. Então, o açúcar, quando está na massa de pão com a função de alimentar o fermento, não pode ser substituído por adoçante. Simplesmente porque o adoçante não serve de alimento para o fermento. O fermento não consome o adoçante para fazer a fermentação, tá bom? Então, aqui você pode usar outros tipos de açúcares para substituir também. Claro que dependendo do açúcar vai alterar o resultado final. Óleo vegetal, nossa gordura. Aqui, ó, vão só 25 gramas de óleo vegetal. Nos pães, a gente coloca uma quantidade um pouco menor do que nos bolos, por exemplo, tá? Isso é de propósito. A gente precisa de uma quantidade menor de gordura na nossa massa de pão, porque a gente vai trabalhar com uma água a mais, um líquido a mais, né? E a gordura demais pode pesar a massa, então tem que ter um equilíbrio. Nos pães, a gente coloca uma quantidade bem menor do que nos bolos. Nessa receita, 25 gramas de óleo vegetal. Posso substituir por azeite? Pode. Pode substituir por óleo de coco? Pode, mas tem que reduzir a proporção. Você pode colocar nessa receita 20 gramas. Por quê? Porque o óleo de coco ele dá mais untuosidade. Ele deixa o pão mais gorduroso, tá? Posso substituir por banha? Pode também, mas isso vai reduzir também essa proporção, tá? Você vai colocar 20 gramas também, ou 18, 20 gramas, tá? Para não pesar a massa. A banha, ela tem essa capacidade de dar mais untuosidade. E pesa a massa, consequentemente, né? Então, você coloca uma quantidade muito maior, a sua massa vai ficar pesada. Então, reduza um pouquinho a proporção se for utilizar a banha. Fermento biológico. Fermento biológico seco instantâneo. É o que eu uso nas minhas receitas, tá? E aí, o fermento biológico seco instantâneo aqui são 4 gramas, mas você pode substituir por outro tipo de fermento, ou o fresco ou o seco, sempre prestando atenção na quantidade. O fermento biológico seco instantâneo, ele é mais forte do que os outros dois.
Então, ele vai em uma proporção menor. Se você substituir, por exemplo, por fermento biológico seco, você vai colocar 8 gramas de fermento. Se substituir por fermento biológico fresco, você vai colocar 12 gramas de fermento. Então, são 3 vezes mais. Bom? Seco, 2 vezes mais. Fresco, 3 vezes mais. Bom? Então, o seco instantâneo são 4 gramas. E os nossos 2 últimos ingredientes. Vou falar sobre o sal primeiro. O sal vai nessa quantidade de 4 gramas, com algumas funções que não necessariamente é para dar sabor. Tá? Ele vai equilibrar os sabores, vai deixar a massa com um sabor mais aflorado, assim, mais acentuado dos ingredientes. Ele equilibra os sabores e ele também controla a fermentação. Então, quando eu tenho o fermento biológico, geralmente a gente põe o sal para controlar um pouco a fermentação e a gente não ter uma expansão muito rápida no fermento. Bom? E o último ingrediente é o fermento químico. Nossa, quem ficou aí pensando, nossa, mas fermento químico no pão, pra que isso, gente? Vou te explicar agora. E faz diferença. Pode testar na sua casa. Faz diferença. Fermento químico. Apesar de a gente deixar o pão descansando, né? Apesar de o fermento químico ter que ser levado pro forno imediatamente, quando misturado à massa, eu coloco nas receitas de pães, na maioria delas, porque o fermento químico ele ajuda na maciez e na leveza desse pão. Faz diferença, tá? Então, aqui, ó, eu coloquei somente 2 gramas de fermento químico, mas faz diferença no resultado final. Então, eu recomendo que coloquem. Tá bom, gente?